O lixo, a água, a polícia, o ladrão, o carro, a bicicleta, o bicho, o raio gourmetizador. Na ocupação chamada São Paulo, tem sempre uma pergunta que não quer calar. Vivo na cidade! O ar é negativo! A da prisão morrendo! Só é pra me pegar! A polícia registrou na manhã de hoje um caso de injúria racial. E a sua carinha preta, seu preto desgraçado. O jovem negro tem 2,5 vezes mais chance de ser assassinado no Brasil. Uma pesquisa do Instituto Etos ouviu 1.162 diretores de empresas. Apenas 62 eram negros. 27% dos casais em filas de adoção não aceitam crianças negras. Dói. Por outro lado, a lei de cotas levou 122 mil negros às universidades apenas em 2013 e 2014. A renda do negro aumentou 51,4% entre 2003 e 2013. Os 27% que recusam a adotar crianças negras já foram 39% em 2010. Apesar desses avanços, é dureza ser negro numa cidade como São Paulo? Quando você faz uma ação, uma política afirmativa justamente para mudar esse quadro, ou seja, esse quadro de desigualdade, porque como é que você vai corrigir 400 anos de escravidão em 100 anos de liberdade? Eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho, às vezes, encontrado, apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro. Lá, 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 lá. Em meados do século passado, o negro não era muito bem-vindo nos clubes sociais da elite branca. Foi por isso que um grupo se juntou para fundar o Aristocrata Clube em 1961. No auge, o Ari recebeu Muhammad Ali e Ray Charles. Depois de uma fase de decadência, ele está sendo revitalizado. Mas será que nada mudou e um clube de negros continua sendo necessário em São Paulo? Zito, tudo bom, cara? Marco Antônio Zito. Ô Zito, você é da nova diretoria do Aristocrata? Sou vice-presidente. Sei. Primeiro vice-presidente. Você acha que hoje ainda é necessário um clube de negros em São Paulo? Sim. Por quê? Porque, na verdade, todas as etnias têm seu clube. Por exemplo, nós somos hebraica, então Belém é um clube de judeus. Nós temos, na verdade, o círculo italiano. Temos um palestra aqui, o Palmeiras, que basicamente é de italianos, que pede o futebol tem ampliado. Hoje, você acha que essa questão da discriminação hoje melhorou ou é mais ou menos igual era lá atrás? Não, hoje... Só muda os atores e tal, mas o que você acha? Não, hoje está pior. Você acha que está pior? Porque, na verdade, a grande questão hoje o negro conseguiu romper a barreira da exclusão e ele disputa o espaço. Aí há um embate. E quando há um embate, uma das características para excluir é a questão do fenótipo, ou seja, das suas características. Olá, o que é isso aí? É espanhol. É batida? É com álcool? É com cachaça? É vinho? Como vai? Tudo bom? Tudo bem? Ô Caio, eu lembrei de você quando você entrou, porque você aparece no documentário, né, sobre o Aristocrata Clube, né? Dirigindo aquele Opala, né? Eu te contei que o Opala era meu, seu, né? Seu. Eu que emprestei para aquele pessoal fazer o filme.
Para vocês, ainda é dureza ser negro em São Paulo? Não. Principalmente os mais novos, nós somos mais velhos, eu não sinto dificuldade. Os meus filhos, então, meus netos, menos ainda. Porque hoje eles podem frequentar o que eles quiserem frequentar. Sei. Podem frequentar. Mas quando você vê, por exemplo, os números de mortos pela polícia em São Paulo, você pega sempre uma maioria negra, né? Você olha... Não. A maioria pobre. Independe da cor. Independe da cor. O policial, ele vai nos jardins, ele antes de atirar, ele pensa 2 vezes. Quando ele vai no Capão Redondo, ele não pensa. A população pobre, ela tem a cor negra. Essa é a cantora Leci Brandão, deputada estadual de São Paulo pelo PCdoB e uma ativista da igualdade racial. Mesmo com a abolição da escravatura, os negros não tiveram nenhuma benesse. Eles ficaram, vocês estão em liberdade, mas ninguém deu estrutura, ninguém deu nada para que eles pudessem evoluir, diferente dos imigrantes. Dia Santo. Os jovens negros, eles correm risco de vida quando estão, por exemplo, reunidos numa esquina, conversando. Tem uma história que aconteceu em Campinas, de um oficial da PM que falou para sua tropa: homem negro ou mulato, em princípio é suspeito. Eu acho que o poder público ele tem que ter mais sensibilidade. É bom ter carinha de advogado, né? Pra mim não rolou essa porra, não. Não rolou esse sonho, porque eu não tinha quem me espelhar, eu não tinha pra quem olhar. Você tá tentando estudar? Você tá tentando? Vai ter cota na USP, sim, senhor! Vocês do movimento negro não representam verdadeiramente todos os negros da periferia. Vocês não representam verdadeiramente os pobres deste país. Porque eu sou pobre, sou negro, vim da periferia, estudei minha vida toda em escola pública e não admito esse discurso como meu representante. Esse é o pensamento vivo de Fernando Holliday e do Movimento Brasil Livre, o MBL, um dos braços da nova direita que acabou abraçando o Holliday. Tem uma reunião dos coxinha aqui, não tá? Coxinha? Não tem não? Uma convenção? Eu tô sabendo do Movimento Brasil Livre, é esse tipo Isso, de é isso aí, isso. Esse evento está sendo lá embaixo, tá? Sei. Holliday, beleza, meu velho? Tudo bem? Tudo bom? Como é que tá? Beleza, velho? E aí? Tudo certo? Tudo certo, estamos aí na luta. Tá vendendo uns pichulecos aí, cara? Vendendo uns pichulecos, camiseta aí do movimento também. Certo. Nossa forma de financiamento, uma das formas aí. Certo, perfeito. Holliday, me fala uma coisa, cara. Você acredita de verdade, velho, que a política de cotas é uma coisa que não deveria existir, cara, pro negro? Na verdade eu acredito que a política de cotas raciais é um meio de se segregar a população cada vez mais, e mais do que isso, é um meio de se aumentar o racismo. O que a gente vê é que o movimento negro hoje, principalmente no Brasil, ele procura cada vez mais privilégios, ao invés de procurar de fato a igualdade, ao invés de combater de fato o racismo. Eu entendo que as cotas raciais é um meio de você dizer, mais do que isso, é um meio muito grave de você dizer que o negro ele é incapaz de entrar numa universidade pelos meios normais. O que eu vejo com as cotas raciais é que daqui a alguns anos nós vamos ter um problema muito grave, isso já é dito por alguns outros pensadores, como Robert Williams também, que estudou essa questão das cotas raciais, de que ao longo prazo, você pode criar uma espécie de racismo, por exemplo, na contratação em empresas, que não vão querer contratar negros porque vão partir do pressuposto que eles precisaram de cotas para estar ali e que, por isso, eles são incompetentes ou que são incapazes. Então, na verdade, eu vejo esse meu discurso
apesar de ser incompreendido por parte do movimento negro, como uma luta contra um outro racismo que pode vir a surgir, um racismo institucionalizado, um racismo que pode ser muito mais grave. Por que a gente é a favor das cotas, né? Porque as cotas foi, assim, a primeira solução, que tentaram trazer essa solução para que as pessoas das populações negras, que logicamente são os menos favorecidos por causa da história do Brasil, né? É a única oportunidade que eles têm de poder ter profissões, entendeu? Elevadas, profissões no mesmo patamar dos brancos, por exemplo, médicos, engenheiros, arquitetos, né? Eles teriam condições, porque a inteligência Deus dá para todas as pessoas, para os seres humanos. As pessoas têm que ter oportunidade de ter quem leve o estudo, leve, né, o conhecimento. Sem conhecimento, as pessoas não vão ter oportunidade de ter um desenvolvimento. Você acha que é dureza ser negro em São Paulo, velho? Acredito que é dureza ser pobre, independente da sua cor. De fato, existe o racismo, de fato nós precisamos combater o racismo, mas eu não acredito que é com essa política ou com esse discurso de vitimização, meu Deus, eu sou negro, é por isso eu não consigo melhorar de vida, por isso eu não consigo entrar na universidade, por isso eu não consigo um emprego melhor. Então, a partir do momento em que nós pararmos de tratar os negros como pobres coitados, a partir do momento que nós pararmos de tratar os negros como animais abandonados, porque é assim que a sociedade brasileira vê os negros hoje, e principalmente os que tentam defendê-los, a partir do momento que nós enxergarmos os negros como seres humanos capazes de subir na vida e nós dermos oportunidades para eles, como brancos pobres também precisam ter essas oportunidades, nós vamos superar não só o racismo, como também a pobreza. Observe, por exemplo, no Dia do Médico. Quando você vê a campanha publicitária, você nunca vai ver um médico negro, você nunca vai ver um engenheiro negro, você não vê um negro na publicidade de lançamento de imóveis, lançamento de automóveis, toda a publicidade de coisas que são importantes, de coisas que enriquecem, né, as pessoas, os negros estão fora. Agora, quando é uma publicidade para falar, por exemplo, de sabão, não é de sabonete, de sabão, tem uma mulher negra nessa história, entendeu? No próximo bloco, a dificuldade para convencer futuros pais adotivos de que o negro é lindo. No terreiro, a luta para manter vivas religiões afro atacadas pelos evangélicos como se fossem o diabo. Vivo na cidade! Eu canto, sou. Nesse episódio eu me pergunto, é dureza ser negro em São Paulo? Dureza é achar um negro na diretoria de uma grande empresa. Mas eu achei não apenas um diretor. Geraldo Rufino foi catador de latinhas. Hoje é o próprio dono de um desmanche de carretas que fatura 50 milhões por ano. Como é que vai, cara? Pode te ver. Ô, Geraldo, você sabe que nós estamos procurando faz tempo para gravar esse episódio, nós estamos procurando um negro num alto cargo executivo, numa grande empresa, e é uma coisa, assim, rara, né? Você é, apesar de negro, uma mosca branca, né? Não existe, né, bicho? Na realidade, eu acho que, no geral, para as pessoas mais carentes, faltam oportunidades. Então, não é que o negro foi, ou o negro não foi, ou o branco foi. Acho que, no geral, falta oportunidade para todo mundo que tem baixa escolaridade, que não teve oportunidade de ter educação lá atrás. Então, por isso, talvez, hoje, tenha menos negro se destacando. Porque lá atrás, alguém já disse para ele que ele teria problema com a pele, ele começou a acreditar nisso. Sei, mas isso não é verdade? Eu fui buscar as oportunidades e eu me recusava a acreditar que para mim seria diferente. Eu realmente não acredito que o negro, que exista a discriminação, a não ser na cabeça das pessoas. As pessoas precisam parar, mudar o jeito de pensar. Não é lei, não é feriado, não é cota. Eu acho que isso só motiva mais ainda o racismo. Eu acho que quando as pessoas começarem a trabalhar o jeito de pensar e começar a enxergar o óbvio significa semelhante, somos iguais. Então, eu penso assim desde o começo. Então, por isso, talvez eu nunca tinha tido problema com a pele, até porque eu não acho que a minha cor de pele é um problema, eu acho que é um privilégio. A história nossa, ela tem uma marca, né, de
As pessoas que são de famílias que tiveram escravos, né, lá atrás, eles não entendem que houve a abolição, que as coisas mudaram, e tem gente que ainda pensa que o negro é seu escravo, que o negro não tem direitos de, por exemplo, entrar para jantar num restaurante mais caro. Eles ficam olhando para a gente como se nós fôssemos pessoas que não têm nada a ver com aquele lugar e que não deveriam estar ali. Eu vou fazer uma pergunta. Por que as novelas não fazem histórias com negros bem-sucedidos, famílias negras mostrando seus filhos bem educados, mostrando as mulheres, sabe, com a sua beleza, com a sua capacidade? Você não vê. Você sempre vê atores e atrizes negras fazendo papéis subalternos. Isso, para mim, é racismo, sim. ¿Cuál muñeco es bonito? A grande maioria das pessoas, elas chegam querendo uma menina branca recém-nascida. Esse é o padrão inicial das pessoas que chegam para adotar uma criança. Esta é Áurea Medrado, coordenadora do GAASP, o Grupo de Apoio à Adoção de São Paulo. Que as pessoas normalmente, elas querem o que seja parecido com elas mesmas, né? O filho é a continuidade da pessoa, então ela quer o que mais se aproxime com a sua família. Né? Certo. Não é exatamente racismo, então. Não chega a ser racismo, chega a ser só assim. É uma coisa da pessoa parecer que é o filho real mesmo, né? É isso. Bom, o seu caso, então, é um pouco diferente, né? Porque você, quando você foi adotar a Evelyn, você não chegou lá, ou você chegou procurando uma pessoa igualzinha a Mariana? Não. Quando a gente vai fazer inscrição no fórum para fazer uma adoção, você preenche um questionário. E nesse questionário tá lá, você aceita uma criança de que idade, você aceita uma criança de que cor, todas as características. Então a gente colocou que a cor da pele era indiferente, que a idade não precisava ser bebê, então já não tinha restrição. Ô Evelyn, você tinha que idade quando você foi adotada? Tinha 4 para 5. 4 para 5 anos. E como é que é para você, o Evelyn, como é que é para você estar numa família de brancos, né? Você deve conviver com os seus parentes, né? Uma maioria de pessoas brancas, né? Para mim é natural, eu não vejo diferença. E você já teve alguma situação que te machucou, assim, no convívio com as outras pessoas, depois que você foi adotada? Machucou, de machucar não, assim, profundo não, mas já ocorreu. Às vezes, o racismo, ele não é uma coisa que a pessoa chega e fala assim, seu negro, ou como a gente às vezes vê na televisão, macaco. Não é. É uma coisa mais sutil. Né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, esse maloqueiro, esse favelado, por que não volta para a favela de onde nunca devia ter saído? Não é? São frases que não é que está se referindo diretamente à cor negra, mas é o estereótipo do negro no Brasil. Né? Então, o negro é favelado, é maloqueiro, é macumbeiro. Então, a gente teve, sim, um problema de vizinhos que não paravam de falar sua favelada, sua maloqueira. E aí vocês tomaram uma atitude, assim, de denunciar, Aí, sim, aí a gente pediu ajuda, né? E aí a gente foi numa delegacia que chama DECRAD, Delegacia de Crimes de Intolerância Racial, e a gente pediu ajuda. E isso te afetava, Evelyn? Chegou a me afetar um pouco. E eu até cheguei a falar que era culpa minha. E aí a gente foi pra delegacia, aí o promotor conversou comigo. E aí eu fiquei um pouco mais calma. Um período de grande sofrimento. Ela tirava notas muito ruins, até ela dizer que ela se sentia culpada, que se ela não tivesse sido adotada, a vizinha não estaria ofendendo a gente, chamando todo mundo de favelado e maloqueiro e macumbeiro.
Aí no dia que ela falou para o promotor isso, que se ela não tivesse sido adotada a gente não estaria passando vergonha, o promotor falou, esquece, não foi isso, não é isso. O racismo é uma doença, é um problema sério e você não é a responsável. E nós estávamos lá e aí depois que o promotor falou sobre isso, né? Foi muito triste, porque eu tinha que assistir ela contando, né? E aí ela falou que toda vez que ela ia para a escola e passava na frente da vizinha, a vizinha dava ânsia de vômito, né? Fazia que ia vomitar. Olhava para a cor dela e fazia que ia vomitar. Isso é triste, você escutar sua filha falar isso. Nossa, gente. Depois daquela tarde que o promotor nos ajudou, você superou essa fase, começou a ir bem na escola, retomou as notas, recuperou o ano que estava muito mal, passou sem recuperação, né? Legal. Para a criança negra que procura uma família, não há dúvida de que a vida é dura em São Paulo. E até para pedir para o orixá tá ficando complicado. Para falar sobre isso, eu fui cruzar o antropólogo Rodney Eugênio, que também é pai de santo ali para os lados do Jaçanã. Você vê hoje essa ascensão, esse crescimento no número de seguidores de várias religiões neopentecostais? Olha, eu acredito que dentro de um espaço múltiplo, né, numa cultura plural, né, cheia de diferenças, tem que haver condições de todos existirem e coexistirem e se respeitarem, né? O problema não é que haja um crescimento dos evangélicos, né? É um direito que a religião deles se expanda. O grande problema é quando esses evangélicos acham que para crescer eles precisam combater a minha religião. Kailane foi atingida na cabeça por uma pedra no último domingo, quando saía do culto com a avó, que é mãe de santo. Não precisamos pegar cigarro e charuto para dar para ninguém, para nós recebermos alguma coisa em troca. Isso tudo é compactuar com as trevas. O quanto disso é intolerância religiosa e é racismo? Porque você não vê igreja católica ser apedrejada. Claro, na verdade, claro. Não, quem é perseguido, a intolerância religiosa no Brasil tem uma vítima preferencial. São as religiões de matrizes africanas. Somos nós que sofremos com essa discriminação e com essa perseguição. Então, qualquer coisa que se faça no sentido de combater a intolerância religiosa tem que partir do pressuposto que o que está por trás, o que está na base dessa intolerância é uma ideologia, uma doutrina, e é a doutrina racista. A mesma que fez com que o samba fosse perseguido, a mesma que perseguiu a capoeira e a mesma que vem perseguindo há mais de século todos os elementos da cultura negra nesse país. Sempre houve uma política de exclusão com relação ao povo negro. E isso é uma política de Estado, né? Era uma intenção do Estado. E começou durante a escravidão, no pós-escravidão, e segue de alguma maneira até hoje, com todas as dificuldades que a gente tem para implementar coisas muito simples. Por exemplo, a Lei 10.639, que obriga as escolas de ensino fundamental e médio a ensinar história e cultura da África e afro-brasileira nas escolas, né? E essa lei é uma lei que não pega. Mas não pega porque encontra resistência nos colégios, encontra resistência junto aos professores. Então, muitas vezes, você não consegue ensinar, por exemplo, para as crianças quem foi Zumbi dos Palmares, o que significa um orixá, por que a nossa religião é assim. E o preconceito, evidentemente, que ele vai se proliferando, porque, afinal de contas, quando a pessoa desconhece, ela não vai ter um conceito, ela vai continuar com o preconceito. A questão da consciência, né, porque não é nascer negro, é tornar-se negro. Tornar-se negro.
Porque todo o processo que a gente sofre desde o nascimento é para branquear, é para negar a nossa cultura, é para negar os nossos orixás, é para negar a nossa origem, é para alisar o cabelo, né? Então, quando você vai, bota o seu cabelo, bota o seu black na rua, bota a sua roupa africana, bota as suas pontas no pescoço, né? Você está lá, ó, sendo resistência, que é o que o candomblé sempre foi nesse país, uma religião de resistência. E todo negro nesse país é um sobrevivente. Obrigado pela conversa, velho. Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigado. Os orixás abençoem sua vida. Valeu. Obrigado, cara. É dureza ser negro em São Paulo? Mas é claro que é dureza. Durante 3/4 da nossa história, o preto foi escravo, tratado igual bicho. Saiu da senzala direto pra favela, sem herança, sem estudo, sem nada. Faz só 127 anos que ele ganhou a liberdade. E apenas 4 anos em que se decidiu que era hora de reparar o passado e igualar as oportunidades. Não é mole, não. Amor, são 300 anos. Aqui continua a luta, mas vejo, por parte dos manos, valor por melhor conduta. Eu sei, dizem que é bobagem, não há discriminação. Pois é, cadê a imagem? Pergunte à televisão. Se tem harmonia, chame o companheiro. Sinta a poesia, faça um som inteiro. Tente avaliar, sem ter que agredir. E participar, sem nada fingir. O amor que faço, quero ver na tela, para que sobre espaço nessa sua cela. Vamos, minha vida, vamos dar as mãos. Somos companheiros, somos cidadãos. Yeah, 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 yeah.